No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês os 3 melhores fiagros de recebíveis. Vamos ao vídeo. Fala, investidores! Como vocês estão? Tudo bem? Para quem aí não me conhece, eu sou o Leandro JP e aqui nesse canal a gente fala de mercado financeiro e investimentos. Bom, investidores, a ideia do vídeo de hoje é mostrar para vocês os 3 melhores fiagros de recebíveis. Para vocês terem ideia, investidores, eu baixei uma planilha com todos os fundos negociados na B3. Para vocês terem uma ideia, investidores, são mais de 500 fundos hoje listados na B3, ou seja, deu um baita trabalho fazer esse vídeo para vocês, pois eu tive que filtrar e selecionar dentro dessa lista de fundos os melhores fiagros de recebíveis. Sendo assim, investidores, eu deixo um convite para vocês, venha participar do fundo deste canal. Aqui no nosso fundo, a Tríade, a gente paga dividendos em forma de conhecimento diariamente. Então se inscreva no canal, deixa o like aí pra gente e seja cotista desse canal. Bom, investidores, brincadeiras à parte, vamos lá começar esse vídeo. Para a gente escolher os 3 melhores fiagros de recebíveis, eu utilizei aqui 5 critérios. O primeiro critério, investidores, obviamente, é que o fiagro ele seja de certificados de recebíveis, né? Esse é o objetivo aqui do vídeo. Bom, o segundo critério que a gente utilizou é que os dividendos distribuídos por esse fundo, né, por esse fiagro, seja maior do que a taxa Selic. O próximo é que o PL, né, o patrimônio líquido desse fundo, seja de no mínimo 200 milhões e também o P sobre VP, que é o indicador que mostra se o preço da cota está alto, né, ou baixo no mercado, esteja abaixo de 1. Ou seja, a ideia aqui é a gente poder mostrar para vocês os fiagros que estão sendo cotados com uma margem de desconto lá na B3. E por último, a gente vai dar uma olhadinha no administrador desse fundo, né, para ver se é uma empresa de renome no mercado. E por último, né, como bônus para vocês, a gente vai analisar também o relatório gerencial desses 3 fundos. Bom, investidores, o terceiro lugar aí do nosso pódio, né, o primeiro fiagro que eu escolhi, né, sendo o terceiro dentro do nosso pódio, é o fiagro CPTR11. Esse fiagro atualmente ele é negociado lá na B3 pelo valor de R$ 95,80. E como eu mencionei, né, ele vem distribuindo aqui 15% em dividendos nos últimos 12 meses, ou seja, é um percentual maior do que a taxa Selic. E vale destacar aqui também que ele acumula uma desvalorização de 4% nos últimos 12 meses. Dando uma olhada aqui nos indicadores desse fundo, aqui no patrimônio líquido desse fundo, atualmente ele possui 409 milhões, ou seja, ele atende ao nosso critério em relação ao tamanho do patrimônio líquido do fundo. Um outro critério que eu também levei em consideração para escolher esse fundo é a liquidez diária. Eu acabei não listando lá para vocês, porém esse indicador ele é importante a gente sempre levar em consideração. Ou seja, o que ele mostra para você, investidor? Ele está dizendo aqui que diariamente essa cota, né, ela é negociada no valor de R$ 1.300.000 por dia. Ou seja, se você é um investidor que tem um patrimônio um pouco maior, né, essa negociação diária ela vai facilitar você a negociar as suas cotas lá na B3. Ou seja, vai facilitar você comprar e vender as suas cotas. Falando aqui do indicador, o P sobre VP, atualmente ele está em 0,97. Ou seja, a cota, né, o valor da cota desse fundo está sendo negociado com uma taxa de desconto lá na bolsa. Dando sequência aqui na nossa análise, investidores, quem faz a gestão e administração desse fundo atualmente é o BTG Pactual. Ou seja, é uma empresa de renome aí no mercado. Bom, vamos dar uma olhada lá no relatório gerencial desse fundo. Aqui no relatório gerencial, investidores, a gente consegue identificar que esse fundo, né, ele teve seu início lá no mês 3 de 2022. Como a gente já viu lá no site Status Invest, quem faz a administração é o banco BTG Pactual, e aqui a gente tem algumas informações em relação à taxa de administração e taxa de performance. Bom, para a gente não se estender muito aqui no vídeo, vamos dar uma olhada no portfólio desse fundo. Aqui no portfólio desse fundo, investidores, a gente vai ter todas as informações mais importantes que a gente sempre deve analisar antes de escolher um fiagro. E só para mostrar para vocês por que eu coloquei esse fiagro dentro da nossa lista, atualmente ele tem um total de 31 ativos na sua carteira, ou seja, é um fundo muito bem diversificado. Além dele ter 31 ativos, né, dentro do seu patrimônio, ele investe em diferentes setores do agronegócio. Então a gente está falando aqui da parte de distribuição e revenda, proteína animal, energia térmica, produção de etanol e açúcar, defensivos, a parte de cooperativas e também insumos agrícolas. Portanto, investidores, esse fiagro ele investe aqui praticamente em toda a cadeia produtiva do agronegócio. E uma outra informação relevante também que a gente sempre tem que olhar
antes de escolher um fiagro, é o percentual de cada um desses certificados de recebíveis dentro do patrimônio líquido do fundo. O ideal é que para cada um desses certificados de recebíveis, o fundo ele não invista mais do que 10%, pois se o gestor do fundo concentrar muito patrimônio, né, em um certificado de recebível, e por exemplo ele tiver algum problema de garantia ou de inadimplência desse certificado, isso não vai impactar nós investidores na parte do recebimento de dividendos. Então é muito importante a gente sempre olhar esses percentuais aqui. E de acordo com o que a gente está vendo aqui, o gestor desse fundo está fazendo um excelente trabalho. Bom, e aqui em cima, investidores, eu tenho algumas informações importantes para compartilhar com vocês. Esse fiagro, ele basicamente está exposto, né, a certificados de recebíveis do agronegócio. Porém, ele tem um percentual muito pequeno aqui também em FDICs, em outros fundos e um percentual de 2% em caixa. Aqui do lado a gente pode ver a exposição desse fundo no nosso território nacional, ou seja, é um fiagro que ele investe em diversas regiões do Brasil, ou seja, ele está exposto aí praticamente em todo o território nacional. E por último, e não menos importante, a gente tem aqui do lado os indexadores. Os indexadores nada mais é do que a taxa pela qual esse fundo ele será remunerado, e a gente vê que 75% desse fundo está atrelado aqui ao CDI e 24% no IPCA. Portanto, investidores, esse é aquele tipo de fiagro que vai proteger o nosso investimento contra uma alta da taxa Selic, pois maior parte aqui dos certificados de recebíveis estão atrelados ao CDI. Portanto, investidores, o terceiro lugar do nosso pódio vai ficar com o fiagro CPTR11. O segundo lugar do nosso ranking, investidores, vai ficar aqui para o fiagro RZAG11. Esse fiagro atualmente ele é negociado na B3 pelo valor de R$ 9,17 e nos últimos 12 meses ele distribuiu o equivalente a 16% em dividendos. Ou seja, é um percentual de dividendo muito mais alto do que a taxa Selic. E vale um destaque aí para vocês, nos últimos 12 meses ele acumula uma desvalorização de 9,3%. Dando uma olhada aqui nos seus indicadores, o patrimônio desse fiagro atualmente está em 651 milhões, ou seja, está dentro dos nossos critérios estabelecidos. Falando agora da liquidez, esse fundo negocia na B3 2,4 milhões, ou seja, é uma excelente liquidez para um fiagro. E o P sobre VP desse fundo também está em 0,96, ou seja, ele está sendo negociado abaixo do seu valor de patrimônio. Isso representa para nós investidores uma oportunidade de compra, pois esse fiagro está com uma taxa de desconto em relação ao seu valor de patrimônio. Um outro ponto também que é sempre bom a gente olhar, né, como eu mencionei, é o administrador desse fundo. E atualmente quem faz a gestão é o Banco Genial. É uma empresa hoje de renome no mercado. Bom, para a gente tirar todas as dúvidas, vamos dar uma olhadinha lá no relatório gerencial desse fundo. Aqui no seu relatório gerencial, a gente tem diversas informações interessantes. Como eu já mencionei, né, o gestor, a administração desse fundo é feito pelo Banco Genial, e esse fundo ele teve as suas atividades iniciadas em outubro de 2021. É um fiagro super recente aí no mercado. A gente vê aqui que ele apenas fez 2 emissões desde que iniciou as suas atividades. Aqui embaixo nós temos a taxa de administração e performance, que são pontos importantes para a gente analisar também. Porém, para a gente não enrolar muito aqui nesse vídeo, vamos dar uma olhada lá no portfólio desse fundo. Bom, investidores, aqui no portfólio desse fundo, a gente consegue identificar que ele tem dentro da sua carteira 27 certificados de recebíveis. Ou seja, é um fundo que está bem diversificado em relação à quantidade de certificados de recebíveis. Mas é importante a gente também analisar aqui os setores. A gente está vendo que esse fundo ele investe na parte de produção de sementes, a parte de agropecuária, pulverização. Ou seja, investidores, ele também diversifica aqui os certificados de recebíveis em diferentes áreas, né, em diferentes negócios dentro do agronegócio. E vale um destaque aqui também para a distribuição do seu patrimônio líquido. Ou seja, para cada um desses certificados de recebíveis, ele vem fazendo uma excelente distribuição. A gente pode identificar aqui, investidores, que a maior posição desse fiagro é de 8,4% neste certificado de recebível. Portanto, o gestor ele vem fazendo um excelente trabalho na questão de diversificação. Dando uma olhada aqui na exposição desse fundo, a gente consegue identificar que ele também está bem distribuído aqui dentro do território nacional em relação aos seus investimentos. E aqui em cima a gente tem algumas informações bem interessantes para compartilhar. Como a gente já viu lá no portfólio do fundo, aqui o gestor ele coloca de uma forma mais gráfica o portfólio por cultura desse fundo. E uma outra informação importante também que eu quero mostrar para vocês é que esse fiagro está indexado 100% ao CDI.
ou seja, é aquele tipo de fundo que vai proteger o nosso investimento contra uma alta da taxa Selic. Sendo assim, investidores, o nosso segundo lugar aqui no ranking vai ficar para o Fiagro RZAG11. Bom, investidores, e o nosso primeiro lugar no ranking vai ficar para o Fiagro VGIA11. Atualmente lá na B3 ele é negociado a R$ 9,53 e ele distribuiu nada mais, nada menos do que 19% em dividendos nos últimos 12 meses. E vale um destaque, ele vem desvalorizando aqui nos últimos 12 meses o equivalente a 9,4%. Dando uma olhada aqui nos seus indicadores, o valor de patrimônio desse fundo atualmente está em 822 milhões, ou seja, está dentro dos nossos critérios estabelecidos. A liquidez diária desse fundo está em 3,8 milhões, ou seja, é a maior liquidez dentro dos 3 fundos aqui abordados. E vale um destaque que o P sobre VP desse fundo está em 1, ou seja, o valor da cota está equivalente ao seu valor de patrimônio. Falando agora do gestor desse fundo, esse fundo ele é administrado pelo banco BTG Pactual, ou seja, uma empresa de renome aí no mercado. Bom, e para tirar todas as nossas dúvidas em relação a esse fundo, vamos dar uma olhada também no seu relatório gerencial. Bom, investidores, aqui no relatório gerencial, vamos direto lá para o portfólio desse fundo, dar uma olhada para ver se ele está bem diversificado. Esse Fiagro, atualmente, ele tem na sua carteira 27 certificados de recebíveis. Ou seja, investidores, ele está bem diversificado em relação à quantidade de ativos dentro da carteira. Falando aqui do segmento em que esse fundo investe, a gente está falando aqui da parte de distribuição, cooperativa, a parte industrial, ou seja, é um Fiagro que também está diversificando muito bem dentro da cadeia do setor do agronegócio. Bom, falando agora do percentual do PL investido em cada um desses certificados de recebíveis, a gente pode identificar que o gestor vem fazendo um excelente trabalho. Porém, tem aqui um ponto de atenção. Dentro desse portfólio, a gente tem 2 certificados de recebíveis que possuem um percentual muito alto do patrimônio desse fundo. A gente está falando aqui do certificado Bela Agrícola, que atualmente está com 27% do patrimônio desse fundo, e o CRA Cotribá, que está atualmente com 14% do PL desse fundo. Portanto, investidores, esse é o único ponto de atenção que eu deixo aí para vocês antes de investir nesse Fiagro. E para fechar a nossa análise, vale destacar que o indexador desse Fiagro é o CDI, ou seja, é aquele tipo de fundo que vai proteger o nosso investimento durante uma alta da taxa Selic. Bom, investidores, então como eu mencionei, o primeiro lugar do nosso ranking vai para o fundo VGIA11. Bom, se você ficou aí com alguma dúvida em relação aos indicadores que a gente abordou aqui nesse vídeo, eu recomendo muito que vocês acessem a playlist aqui do nosso canal e lá a gente aborda tudo sobre Fiagro, como escolher e analisar todos esses indicadores que a gente abordou aqui no canal e principalmente nós temos a análise de quase todos os Fiagros presentes na B3. Bom, investidores, esse vídeo ele fica por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.